Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês. Vou contar algumas experiências que eu tive com o Senhor, tá bom? Mas antes eu vou ler uma palavra do Senhor aqui, 1 Timóteo, no capítulo 4, começando pelo verso 1, tá bom? Aqui fala assim, ó, sobre apostasia da fé nos últimos tempos. Mas isso aqui é mais ou menos essa palavra aqui é do vídeo anterior, tá? Aí eu vou contar um testemunho. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conheça a verdade, para que conheça a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo percebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? Aí fala a fidelidade e a diligência no ministério. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para o pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, aleluia, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui, ó, manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, ou fala, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui, irmão, aqui fala assim, da hipocrisia, né, de muitas pessoas, né, muitas pessoas vão estar fora, né, da fé, ou seja, da apostasia da fé. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que pregar o que a gente vive. A minha vida, ela tem que falar mais alto do que a minha boca, porque o testemunho é válido quando a minha vida fala mais alto do que a minha boca, porque não adianta eu falar se eu não vivo, né? Então, essa é uma palavra que eu trouxe aqui para nós meditarmos. Mas, irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês de como Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Eu, na época desde 2004, né, que eu caminho para a casa do Senhor. Então, nessa época, eu estudava num college aqui, né? E eu estudava à noite, trabalhava o dia todo e ia à noite para a escola. Na época, eu estudava inglês. E, irmãos, quando eu vinha do college, né, eu vinha de trem. E para mim, ir para minha casa, era um pouco longe. Eu passava aí uns 15 a 20 minutos caminhando. E muitas das vezes, irmão, eu encontrava as gangues nas ruas. E eu sozinha, só eu.
E Deus, muitas vezes, irmão, eu sentia uma pessoa do meu lado, era Jesus, do meu lado, agarrava no meu braço aqui, e nós dois ia caminhando, e eu caminhava, passava no meio daquelas gangues, né, e ia para minha casa. Quantas vezes o Senhor me levou para casa? Irmãos, o Senhor cuida de nós, viu? Ele cuida mesmo. Quantas vezes ele cuidou? Uma vez eu tava vindo, né, tinha nevado tanto, e eu tava sozinha na rua, porque eu tinha ido, não tinha percebido a temperatura e fui pra escola. E como eu vinha de trem, né, eu desci e eu vinha. E lá vinha um cara na minha direção, vindo, e eu ia. E o cara atravessou a rua pra vir à minha direção. Ainda bem que tinha uma esquina, assim, eu virei e fui. Aquele cara começou a correr atrás de mim. Eu, piquei a botina também, saí correndo também. E graças a Deus eu entrei numa rua principal e fui para minha casa. E o Senhor foi me guardando todos os dias. Foram assim, sabe? Quando eu cheguei aqui eu era muito... Quando a gente chega aqui a gente não tem noção das coisas, né? Do perigo que é. Porque as pessoas falam assim, ai, América é segura. Segura não, filho. Aqui não tem negócio de segura não. Sai na rua aí, escureceu. Passou de 8 horas, 9 horas da noite, sabe? Você vê, você volta vivo. É porque não passa nos jornais, né? Não passa nos jornais. Eles encobrem tudo, né? Não deixa as pessoas saberem dos perigos que é. Para uma mulher, por exemplo, sair na rua, é um perigo total. Bom, irmãos, eu quero contar outro testemunho para vocês sobre... eu trabalhava de empregada, eu trabalhava num salão, né? Pra quem não sabe, eu fui cabeleireira por muitos anos aqui, por 24 anos quase. Eu tive salão, depois eu tive 2 salões e de último salão eu transformei ele em spa. O último salão que eu tive era perto da Filadélfia. Então, na época que eu cheguei aqui, eu trabalhava de empregado, claro. E aí, quando eu comecei a caminhar para os caminhos do Senhor, né? Eu ainda tava me firmando nos pés, ainda lia a palavra, né? Começava a ler a palavra, não entendia quase nada, né? Agora eu entendo muita coisa, mas antigamente não entendia quase nada. E, de repente, eu tava trabalhando, irmãos, e aí eu vi uma casa de bruxaria. Eu trabalhava, assim, quase sobre a esquina e na outra rua, assim... Eu vi a casa de bruxaria da certinho para o salão onde eu trabalhava. Aí eu falei, o que é isso? Não quero essa casa aqui de bruxaria de nenhum. Eu vi só o povo entrando lá dentro da casa da bruxaria. Aqui ele chama santaria, ou então santeria é bruxaria. Os hispanos que falam isso. Ou eles falam botânica, casa de botânica é casa de bruxaria, onde vende as bruxarias. E os americanos, eles chamam voodoo, tá? Voodoo, eles chamam voodoo. Então, eu vi aquela casa de bruxaria lá, eu falei, não aceito isso não. E aí comecei a botar o joelho no chão, jejuando e orando. Eu fazia minhas orações normal, né? Mas eu incluí a casa de bruxaria. Eu falei, Jesus, não quero essa casa de bruxaria aqui. Arranca ela daqui porque eu não quero olhar pra cá. Sair daqui na porta do salão e olhar pra essa casa de bruxaria. E outra coisa... eu tô vendo muita gente entrando lá dentro só entregando a vida pro diabo. Eu não quero também não. Aí, nessa época, Deus me entregava muito católico. Eu pregava pra muito católico. Eu trabalhava em frente... Esse salão era em frente a uma igreja católica. Mas Deus entregava católico na minha mão, viu? E o pau comia lá no salão. Quase que eu ia mandar embora. Aí passou, assim... Orei, claro, foi quase um ano de oração, né? Orando direto pra aquela bruxaria. Toda vez que eu saía na rua, que eu passava na frente da casa da bruxaria, eu botava a mão na frente e falei, olha, diabo do inferno, tu sai daqui em nome de Jesus, não te aceito. Pica a botina daqui, capeta do inferno, que eu não te aceito. Fecha essa casa, Senhor. Aí, quase um ano, orando. E aí, irmão, acontecia que, às vezes, o cara que ajudava o bruxo lá, que eu conhecia o bruxo. Eu conhecia o bruxo. E aí o cara que trabalhava junto com o bruxo ia lá no salão gritar comigo, falar pra mim parar de rezar. Ele falava rezar. Você para de rezar porque o chifrudo lá não descia.
Aí eu falei, pô, vou dobrar. Dobrar a porta, começar a orar. Resumindo, irmãos, aí passou-se uns dias e eu orava, e o cara ia lá direto, quebrava o pau comigo. Ele queria aí ele chegava na porta, apontava assim, queria falar comigo. Eu ia lá na porta, o que que é? Aí ele dizia assim, você para de estar rezando aí que ele falava o nome lá do bicho, que eu nem sei. Não quer descer. Eu falei, problema seu com ele. Se ele não quer descer, ele não vai descer mesmo, não. E aí, continuava. Orando, dobrava a porta. Era jejum e oração, orando, que eu disse, Deus, eu não aceito essa casa de bruxaria bem aqui na minha porta. Aí, passou-se. Um dia, eu fiz um combinado com a moça, que eu ia pagar ela lá $50, que ela viesse lá no salão para buscar esses $50. E aí, eu peguei meu dinheiro todinho e depositei no banco no domingo. Naquela época, você depositava só 3 dias depois que você tinha o dinheiro disponível para você retirar, fazer os saques. Eu tinha esquecido isso. Eu fui lá no banco e falei, meu Deus do céu, vou ver se eu consigo tirar alguma coisa. Não consegui tirar nada, porque era todo o dinheiro que eu tinha colocado lá, né? E aí, a moça, graças a Deus, não veio, né? Buscar na segunda-feira o dinheiro, ela esqueceu. E aí, naquele mesmo domingo, eu saí tão zangada comigo, eu falei, como assim? Eu sou uma estúpida, como que eu coloquei o dinheiro todinho no banco? E agora, como é que eu vou amanhã? Com que cara? A moça disse que vai pegar o dinheiro amanhã, com que cara eu vou dizer a ela? Não, eu não tenho dinheiro, vem amanhã ou depois ou quarta-feira. E eu vinha zangada por causa de... Eu vinha zangada comigo. Aí eu cheguei na porta da bruxaria, nem olhei pra casa da bruxaria, nem olhei. Eu só botei a mão na porta assim, pá, com toda a força. Falei, Deus, bem alto, pra todo mundo ouvir. Deus, eu tava com muita raiva. Deus, eu já te falei que eu não quero essa casa de bruxaria aqui. Eu já te falei, já tenho 1 ano orando por isso aqui, eu não quero mais isso aqui. Hoje é a última oração que eu faço. E pá, orei, essa bruxaria do inferno vai pro inferno. E orei. Irmão, quando eu terminei de orar, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, irmão, a casa da bruxaria tinha mudado. Mudaram, sumiram com tudo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus é fiel demais, Deus é fiel. Olha, mudaram-se. Depois, muito tempo depois, eu ouvi falar que ele tinha mudado, tá bem longe. Pra você ver que vale a pena orar. E aí, agora outro testemunho, eu tinha mudado para um prédio aqui perto da minha igreja. E aí, um dia eu tava lá na minha janela orando. Orei na cama. Aí tava minha janela, né? Assim, a janelona enorme pra rua. Eu olhei pra rua. Quando eu olhei pra rua, vejo outra casa de bruxaria. Aí, nesse prédio, eu já tinha meu salão embaixo. Já era meu, já não trabalhava de empregado. E eu vi essa bruxaria, vi um monte de gente lá. É aquele esse povo aí que gosta de fazer pacto, né, pra ficar famoso em música, essas coisas. Tinha uma multidão lá, uma banda lá e tudo. Eu olhei ali e falei, isso que é isso, Jesus? Olha aqui o diabo, vem aqui me atormentar. Aqui, na porta da minha casa. Não, lá no meu trabalho, perturbou, já botei pro inferno. Agora, aqui na porta da minha casa, não, agora vai sair. Aí eu comecei, irmão, orando. Resumindo, irmão, aquela bruxa se tornou minha amiga, né? Eu não era amiga dela, não, mas ela se tornou minha amiga. Nem eu, nem ela. Nós tipo assim, nós se dava super bem. Mas eu sabia que ela era bruxa e eu não podia confiar nela pra nada. Então, eu comecei a orar por aquela mulher. Ela ia fazer as coisas comigo, tirar a sobrancelha, fazer depilação, fazer cabelo, cortar cabelo. Olha, ela comprava o salão quase todo de coisa. Então... E eu orando, pregando pra essa mulher. E eu disse, Deus, fecha essa bruxaria. Ela sentava na cama, pra me depilar, às vezes, o rosto dela, né? A sobrancelha, o buço e algum pelo aqui, né? Então, ela deitava, ela dizia assim... ela levantava de uma vez assim, não posso estar aqui. Eu falei, por quê? O chifrudo tá querendo te pegar daqui? Ela falou, é. Eu falei, não se preocupe não, porque ele não entra aqui não. Ele não entra aqui não, porque se ele entrar, o fogo do Senhor queima ele. Aí ela deitava de novo e eu começava a orar na cabeça dela, orava. E ela disse, Lisa, quando eu venho pra cá, eu não tenho nem cabelo pra arrancar. Eu via que não tinha nem cabelo nenhum pra fazer sobrancelha, nem bolsa, nem quase nada. Mas ela ia só pra deitar na cama lá da depilação, pra me orar por ela. Aí eu orava, ela saía, ela saía assim, ó,
balançando a cabeça assim, o que aconteceu? Ela viajava, entendeu? E aí o tempo foi passando, e aí um dia, irmão, a polícia baixou lá dentro da casa da bruxaria, queria pegar ela, e ela, ó, fugiu pra Espanha, ela era espanhola. E aí fugiu pra Espanha, nunca mais voltou. E aí a bruxaria fechou, graças a Deus, né? Aí hoje é outra coisa lá, e na primeira bruxaria também é outra coisa. E aí, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu tô uma luta, agora é outro testemunho, eu tô numa luta aqui com um supermercado, perto da minha casa, que eu comprava comida. E Deus me mostrou que eles contaminam as carnes, carne de vaca, a maioria carne de vaca, contamina. Eu comprava inocentemente, não sabia de nada, até que um dia o Senhor me mostrou a carne contaminada, e Deus me mostrou aonde era, o que ele tirava para botar lá nas carnes. Moço, você já ouviu falar em adenocromo? Pois é isso, tá? Satanismo puro, isso é uma glândula que tem no pescoço das crianças, que eles atormentam as crianças, e tira aquilo ali e consagra Satanás, né? E bota na comida. E aí eu peguei, Deus me mostrou que eu tinha comido uma carne contaminada com isso. A carne era normal, carne de vaca, mas a carne estava contaminada com isso, que Deus me falou. E aí, irmã, eu fui lá dentro daquele supermercado, dei 7 voltas lá dentro, 7 voltas. Eu falei, Deus, eu quero esse mercado fechado, eu não quero mais esse mercado aberto. Outra coisa, aqui vai fechar, e outra coisa que eu quero, o Senhor abrir uma igreja. Nunca mais será mercado, nada vai ser aqui. A não ser uma igreja que vai louvar e glorificar o teu nome. E aí, passou-se uns dias, e Deus falou bem assim pra mim, ora de novo pro mercado. Eu orei. E eu creio, irmão. No dia, eu nunca mais fui lá, não. Tem mais ou menos um mês isso, tá? Um mês e meio, por aí. Esses acontecimentos. Eu creio, irmão, no dia que eu for lá, eu creio que aquele mercado tá fechado. Porque eu já declarei fechado. Eu dei 7 voltas lá dentro dele. Rodando e orando. E tocando nas carnes e falando, Senhor, eu não aceito isso. Os teus servos estão comendo carne contaminada com excremento humano. Senhor, eu não aceito isso. E orei 7 voltas. E o povo olhando pra mim, eu rodando lá dentro. Eu peguei uma cestinha, né? Botei um monte de produto lá dentro da cestinha. E rodei. A menina do açougue olhava pra mim. O que é isso? A mulher tá rodando desse jeito. Já passou aqui várias vezes. E eu rodando e orando. E lá na carne, tocava nas coisas tudo. E disse, diabo do inferno, tá fechada a tua obra. Porque na noite, antes de eu ir lá declarar esse mercado fechado, Deus me deu uma visão de Satanás. Satanás estava com uma cadeira, sabe, uma cadeira, e eu estava com outra. Eu ia rebolar nele, ele ia rebolar em mim. E aí ele pegava, baixou a cadeira dele e pegou a minha. Disse assim, ele quis dizer assim, não precisa fazer isso, você ganhou. Aí eu falei, ganhei? Pois é, por agora aquele mercado vai fechar, capeta. Vai fechar, diabo do inferno, satanista do inferno. Nunca mais tu vai vender carne ali contaminada com excremento humano, diabo do inferno. E aí, filho, eu fui orar e eu tô orando dia e noite. Eu digo, Deus, na hora que eu pisar naquele mercado bem ali, eu vou pisar lá no estacionamento e tudo. Mas o mercado nunca mais. Esse mercado vai ser fechado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Irmão, a gente não pode aceitar essas artimanhas do diabo, sabe? A gente tem que mandar o diabo pro inferno, porque a palavra de Deus diz que tudo que ligar no céu é ligado na terra, tudo que ligar na terra é ligado no céu. Então, se o Senhor nos deu autoridade, se somos a autoridade do Senhor aqui na terra, então nós temos que determinar. Satanás, bate retirada da minha vida, bate retirada de dentro da minha casa, bate retirada, Satanás, do inferno, de dentro dos meus caminhos, de tudo que é meu. Capeta, tu usou o teu cérebro para atormentar a minha alma, pois tu vai pagar caro. Então você ora, bota a mão. Eu tenho uma escola aqui, satanista, perto da minha casa. Eu já botei a mão lá na porta várias vezes. Falei, Jesus, eu quero essa escola fechada. Por quê? Tem um monte de criança lá estudando e ensinando só coisa do diabo para aquelas crianças. Então eu falei, Jesus, eu quero essa porta fechada. Toda vez que eu vou a pé, Senhor, fechada, quero fechada. Então, Deus é fiel, Ele fecha. Ele diz que
que se a gente orar, né? Que a oração do justo tem muito em seus efeitos, né? Então a gente tem que orar e pedir ao Senhor e clamar que Ele vai fazer a obra. Nós não podemos ter medo do diabo, a gente tem que partir para a cara do diabo. Como diz uma pastora que teve na minha igreja, a gente tem que dar botina, né? Bicuda na cara do diabo. Temos que mesmo, tem que partir para cima dele, irmão. Ó, o diabo, ele só sai da sua vida se você partir para cima dele. Se você disser assim, ai, diabo, sai, ele não vai sair não, filho. Você tem que gritar com ele igual grita com o cachorro. Pro inferno, Satanás, em nome de Jesus. Larga, diabo, a minha vida, larga minhas coisas, larga tudo que é meu, em nome de Jesus. Se você não falar violentamente com ele, partir pra cima dele, marchar pra cima dele, ele não vai largar a sua vida, não. Porque ele é descarado, nojento, asqueroso. Entendeu? Então você tem que partir pra cima dele, entendeu? Com força e com violência. Aqui dentro de casa, filho, eu caminho em cima da cabeça do diabo. Falei, ó, diabo, eu tô esmagando a tua cabeça aqui. Se tu não quer que eu esmague a tua cabeça, capeta, ó, pica a botina daqui. Pica a botina daqui. E assim é, irmão. Se não for assim, a gente vai viver no mimimi. Não. A palavra de Deus diz que quando a gente é bebê, toma leitinho, não é? E depois a gente cresce, já começa a comer a carninha, né, as sopinhas, carninha, e depois rói os ossos. Eu já tô roendo os ossos. Então o capeta não tem vez comigo mais não, porque eu parto pra cima dele mesmo. Quantas vezes eu já acordei de porrada na cara do diabo? Filho, já vi o diabo cair em cima da minha cama assim, ó, pô, desmaiado, de tão derrotado que está. Então, irmãos, a gente tem que ser firme no Senhor. Sabe? E vai orando, que Deus vai te aumentando a tua fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendeu? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E se você não tem fé, fala, Senhor, me dá fé, porque eu quero esmagar a cabeça desse diabo. Porque esse diabo vai sair da minha vida, do meu marido, da minha família, dos meus filhos, de dentro da minha casa, de dentro da minha loja, de dentro de... Vai falando. Vai falando e determinando em nome de Jesus. Não aceite, porque ele vai ter que sair. Mas para ele sair e obedecer a você, você tem que estar com a vida no altar também, tem isso, tá? Não está em pecado, fazendo as coisas erradas não, tá, irmão? Porque o diabo não obedece gente que está em pecado não, tá? Você tem que botar a vida no altar. Então, é assim que Deus tem instruído a nós a fazer, partir para cima com tudo, entendeu? Então, que isso seja um alerta, esse testemunho é para edificação dos servos do autismo e a mim também, porque eu conto, eu relembro e eu fico, aumenta também a minha fé também, amém? Então fica na paz, que o Senhor abençoe e depois eu vou dar mais outros testemunhos sobre várias coisas que Deus faz na minha vida, amém? Um beijo, fica com Deus.